Ele tinha 52 anos, 30 anos de medicina, e o diagnóstico que acabará de ler era o mesmo que havia dado a dezenas de pacientes ao longo da vida. Câncer de próstata. Estágio 2. Altamente tratável com cirurgia ou radiação. Mas naquela noite, sozinho no consultório, o Dr. Thomas Willis não abriu o protocolo de tratamento. Ele abriu um livro velho, com as páginas amareladas, que ficava na gaveta há 15 anos sem ser tocado. O livro se chamava O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. E o que ele fez nas 6 semanas seguintes desafiou tudo o que aprendeu na faculdade de medicina. Não estou dizendo que você deve recusar tratamento médico. Estou dizendo que o que aconteceu com Thomas revela algo sobre a mente humana, que a ciência só agora está conseguindo medir. Fique até o final, porque o protocolo que Thomas usou está neste vídeo, e você pode aplicar hoje à noite. O que a medicina não ensina. Thomas passou sua carreira inteira acreditando que o corpo era uma máquina. Você conserta o que quebra, corta o que está doente, médica o que dói. Era bom nisso, reconhecido, respeitado. Mas havia uma pergunta que nunca conseguia responder para os pacientes. Por que 2 homens com o mesmo diagnóstico, o mesmo tratamento, o mesmo histórico, um melhora e o outro piora? A medicina chamava isso de variabilidade individual. Uma forma educada de dizer, não sabemos. Foi em 1975 que um pesquisador chamado Robert Adair, da Universidade de Rochester, fez algo que abalou as fundações da imunologia. Adair deu a ratos uma solução com sacarina misturada a uma droga que suprimia o sistema imunológico. Depois, passou a dar apenas a sacarina, sem a droga. O sistema imunológico dos ratos continuou sendo suprimido. O cérebro havia aprendido a suprimir a imunidade apenas pelo sabor, sem nenhuma substância química. Apenas pela associação. Adair chamou esse campo de psiconeuroimunologia, a prova de que o sistema nervoso e o sistema imunológico se comunicam diretamente. O que você pensa afeta o que seu corpo faz. Isso não é autoajuda. É imunologia documentada. Thomas sabia desse estudo. Todo médico minimamente atualizado sabia. Mas sabia como dado de curiosidade, não como ferramenta. Na noite do diagnóstico, ele começou a enxergar diferente. O que Joseph Murphy descobriu? Joseph Murphy não era médico. Era filósofo e ministro irlandês que viveu no século XX e passou décadas estudando como a mente humana se comunica com o corpo. Em O Poder do Subconsciente, ele afirmou algo perturbador para a época. O subconsciente não sabe a diferença entre uma experiência real e uma imaginada com intensidade emocional suficiente. Isso soa místico até você entender a neurociência por trás. Quando você imagina morder um limão com detalhes suficientes, sua boca saliva. Nenhum limão existe. Mas o corpo responde como se existisse. Quando você revive uma humilhação do passado, seu cortisol sobe. A situação acabou há anos. O corpo age como se estivesse acontecendo agora. Murphy argumentava que a maioria das pessoas usa essa capacidade ao contrário. Elas passam o dia imaginando o pior, reforçando medos, repetindo histórias de fracasso. E o subconsciente executa essas ordens fielmente durante o sono. Mas e se você invertesse o processo? Thomas leu o protocolo de Murphy 3 vezes naquela noite. Era simples. Incômodo na sua simplicidade. Antes de dormir, nos 7 minutos entre a vigília e o sono, o estado que os neurocientistas chamam de hipnagógico, você deve apresentar ao subconsciente uma imagem de si mesmo já curado, não pedindo a cura, já curado, com emoção, com gratidão, como se já tivesse acontecido.
Thomas era cético o suficiente para saber que isso poderia não funcionar. E era desesperado o suficiente para tentar. O que Thomas F. é? Na primeira noite, Thomas deitou às 22h30. Desligou o celular. Apagou as luzes. Seguiu o que Murphy descrevia como o protocolo de impressão subconsciente. Primeiro, ele soltou o corpo conscientemente, membro por membro, até sentir o peso da cama absorvendo cada músculo. Segundo, quando percebeu a mente começando a flutuar, aquele estado estranho, onde você ainda pensa mas os pensamentos começam a perder coerência, ele inseriu a imagem. Não de si mesmo lutando contra o câncer. Não de si mesmo em tratamento. De si mesmo em pé, sorrindo, segurando o resultado de exame que dizia, negativo. Sentindo o papel na mão. Sentindo o alívio. Como se já tivesse acontecido. Ele fez isso por 6 semanas. Ao mesmo tempo, tomou a decisão cirúrgica que seu oncologista recomendou. Não substituiu o tratamento. Adicionou o protocolo. Aqui está o que aconteceu que não estava no roteiro médico. A velocidade de recuperação pós-cirúrgica de Thomas foi documentada como estatisticamente atípica. Seu oncologista pediu autorização para publicar o caso. Thomas autorizou com uma condição, que incluíssem o protocolo mental. No relato, o artigo foi aceito com a seção sobre o protocolo removida pelo editor. Não temos como medir isso, foi a justificativa. Mas Thomas mediu de outra forma. 5 anos depois, 0 recorrência. A ciência por trás. O Dr. Joe Dispenza passou anos coletando dados de pessoas que se recuperaram, de condições que a medicina classificava como irreversíveis. O padrão que encontrou não era fé religiosa. Não era pensamento positivo. Superficial. Era algo muito mais específico. Essas pessoas haviam conseguido, de alguma forma, fazer o corpo sentir a realidade futura antes que ela existisse. Dispenza chama isso de memorizar um estado emocional futuro. Quando você consegue sentir, de verdade, no corpo, a gratidão, o alívio, a saúde de uma versão futura de você mesmo, o cérebro começa a liberar os mesmos neurotransmissores que liberaria se aquilo fosse real. Ocitocina, serotonina, interleucinas anti-inflamatórias. O sistema imunológico responde à química, não à realidade. Isso explica o estudo de Adair com os ratos. Isso explica por que o placebo funciona com frequência suficiente para ser o controle padrão de toda pesquisa médica séria. O que Murphy chamou de impressão subconsciente em 1963. Dispenza chama de coerência cardíaca e sinalização epigenética em 2024. São a mesma coisa com vocabulários diferentes. E o estado hipnagógico, aqueles 7 minutos antes de dormir que você provavelmente usa agora para rolar o feed ou revisar o que deu errado no dia. É a janela mais acessível para acessar esse mecanismo. Por quê? Porque nesse estado o córtex pré-frontal, responsável pelo pensamento crítico e pelo ceticismo, reduz dramaticamente sua atividade. O subconsciente fica sem filtro. Tudo que entra, entra fundo. A questão é, o que você tem colocado lá? O protocolo. O protocolo que Thomas usou, baseado em Murphy e validado pela pesquisa de Dispenza, tem 3 passos. Você pode começar hoje à noite. Passo 1. A preparação do corpo. 5 minutos antes de deitar, pare de consumir qualquer estímulo. Sem celular. Sem notícia. Sem conversa sobre problema. O sistema nervoso precisa de silêncio para entrar no estado teta. Passo 2. O relaxamento progressivo. Deitado, feche os olhos e percorra o corpo da cabeça aos pés, conscientemente. Soltando cada parte. Não force. Apenas observe e solte.
Quando sentir os pensamentos começando a perder a linearidade, quando a mente começar a flutuar, você entrou na janela hipnagógica. Passo 3. A impressão. Nesse estado, apresente ao subconsciente não um pedido, mas uma memória futura. Uma cena específica de você já tendo o que quer. Não visualize o processo. Visualize o resultado. Sinta a emoção daquele momento como se já fosse real. Gratidão funciona melhor que esperança, porque gratidão pressupõe que já aconteceu. Murphy dizia: o subconsciente não responde ao que você quer. Ele responde ao que você sente que já tem. Faça isso por 21 dias consecutivos. Não para testar se funciona, para deixar funcionar. Thomas não publicou o artigo. O editor não deixou. Mas Thomas passou os últimos anos dando palestras para residentes de medicina sobre psiconeuroimunologia, sobre o estudo de Adair, sobre o que Dispenza mediu. E no final de cada palestra, ele dizia a mesma coisa. Não estou pedindo que vocês acreditem. Estou pedindo que vocês façam a pergunta que eu demorei 50 anos para fazer. E se a mente for parte do tratamento, não uma variável a ser controlada? Você não precisa ter um diagnóstico para usar isso. Você não precisa estar em crise. Você pode começar hoje à noite, na janela de 7 minutos que seu cérebro abre toda noite de qualquer forma. A questão é o que você vai colocar lá. Se este vídeo fez você pensar, compartilha com alguém que precisa ouvir. E me conta nos comentários, qual é a imagem que você vai imprimir hoje à noite. Eu sou o eco do subconsciente. Até o próximo.